Graças e paz, meus irmãos. Mais uma quinta-feira em que o Senhor pode falar ao meu coração, ao seu coração, se assim nós permitirmos. Mais uma quinta-feira em que vamos estar aprendendo juntos com a palavra do Senhor. Vamos orar para que Deus continue falando aos nossos corações, como tem falado já desde que começamos as transmissões, desde que começamos a disponibilizar os vídeos por toda a carta de Filipenses que nós trabalhamos, e eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações através da sua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos santifica, nos enche do Teu Espírito Santo. Nos derrame da Tua graça, Senhor, sobre nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos irmãos, da nossa igreja. Abençoe cada um, Senhor, ser com cada um em sua dificuldade, em seus desafios, enfim, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer, e tudo pode, Senhor, fazer para o bem daqueles que te amam, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, em todo lugar, que proclama, que invoca o seu nome, aqui e lá, em qualquer outro lugar da terra, Senhor, que o seu Espírito Santo esteja sobre cada um. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses está no Novo Testamento, na Palavra de Deus que nós temos. E nós demos início, o pastor Paulo iniciou com a fundação da igreja em Tessalônica, que está registrada no livro de Atos, capítulo 17. Livro de Atos, capítulo 17. Se você já puder também deixar aberto. Paulo e Silas, Timóteo e Lucas, depois deles serem praticamente expulsos de outra cidade, que é Filipos, nós vemos em Atos 16, eles desembarcam em Tessalônica. E a gente vê que nessa segunda viagem, tudo isso foi na segunda viagem missionária, ainda vai ter outras viagens que eles vão fazer em outras cidades, mas tudo isso é na segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, a gente pode perceber como eles passam por diversas perseguições por anunciar o Evangelho. Vemos em Filipos eles sendo açoitados, presos, depois pedem para se retirar da cidade, agora em Tessalônica, depois, quando eles saem de Tessalônica, eles ainda são perseguidos também. Então eles passam por diversas perseguições. E esse livro, conhecido como Atos, ele foi escrito pelo médico Lucas, e ele narra a história da igreja, o início e a expansão da igreja depois que Jesus volta aos céus, é assunto aos céus. Na verdade, Lucas, que esteve com Paulo em diversas ocasiões, por exemplo, nessa viagem aqui ele estava com Paulo, nos mostra como Jesus continuou a agir através dos seus discípulos, transformando vidas e realidades. O Evangelho de Lucas, se nós formos ver no nosso Novo Testamento, na Bíblia, depois de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, que foi o mesmo escritor de Lucas, escreveu Atos, que a gente vai ler agora. Esse Lucas, o médico Lucas, ele relatou no Evangelho o que Jesus começou a fazer. Já Atos relata o que Jesus continuou a fazer, só que por meio dos cristãos, pela ação do Espírito Santo na vida dos cristãos. E que mesmo em meio a perseguições, desafios, oposições, as boas notícias de salvação percorreram todos os lugares. Avançaram, a palavra do Senhor cada vez mais se multiplicou na vida, nos corações, na boca das pessoas. E o nome do Senhor foi cada vez mais santificando a vida das pessoas. As pessoas foram cada vez mais santificando o nome do Senhor, conhecendo a glória do Senhor, mesmo em meio a perseguições. Vamos ler em Atos capítulo 17, versículo do 1 ao 9. Diz assim:
Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, basicamente, nós já vimos isso domingo passado e o que aconteceu aqui foi que vemos eles, os missionários, Paulo e sua comitiva, chegando em Tessalônica, anunciando o evangelho, pessoas se convertendo, conhecendo o evangelho de Cristo, se juntando a eles. E depois nós vimos também que os judeus, a despeito disso, ficam com inveja e reúnem uns desocupados para irem atrás de Paulo e Silas, Timóteo e Lucas. Só que não achando os missionários, eles pegam alguns irmãos e os acusam de tramarem contra César. Esses irmãos tiveram que pagar a fiança para serem libertos e os missionários se veem obrigados a sair da cidade. Depois, se nós continuássemos, nós veremos como eles tiveram que sair da cidade também. Interessante, irmãos, que Jason e alguns irmãos que creram em Cristo, que acreditaram na palavra que Paulo e a sua comitiva trouxe, que creram em Cristo, tiveram esse encontro com Jesus. Esses irmãos tiveram, nos primeiros momentos de sua fé, uma perseguição. E muitas vezes nós, que estamos há tanto tempo na fé, quando passamos por alguma perseguição, já pensamos em arrefecer, em desistir, em desanimar. Mas esses irmãos de Tessalônica, que tinham crido no Senhor, que estavam querendo conhecer mais a Cristo, enfrentam uma situação dessas, enfrentam esse transtorno de serem arrastados de suas casas, serem colocados diante de oficiais, ter que pagar fiança para poderem ser libertos, são acusados injustamente. Então eles passam por essas dificuldades. E nos primeiros dias de conversão enfrentam grandes transtornos. E nós podemos pensar que a salvação, embora ela não nos custe nada, foi nos dada de graça. Jesus Cristo pagou tudo, o preço do seu sangue na cruz. Jesus Cristo nos comprou. A salvação nos é de graça, embora tenha custado a Cristo. Mas a salvação não nos custou nada. Contudo, ser fiel pode nos custar a vida. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas criam que o Evangelho transforma vidas, mas toda transformação e mudança tem custo. E quase custou suas vidas e a dos outros irmãos. E eles estavam dispostos a pagar esse preço, pois eles já tinham sido perseguidos antes, açoitados antes em outra cidade, mas continuaram a anunciar, porque eles criam no poder do Evangelho. Eles criam. Aqueles que rejeitam o Senhor, rejeitarão, num certo sentido também, todos aqueles que vivem por Ele, todos aqueles que creem no Senhor, assim como Paulo, Silas e o restante foram perseguidos, foram rejeitados. Né? E também provavelmente não acabou por aí, não foi só esse episódio, deve ter tido outros momentos de perseguição, de injúrias que eles passaram.
Pois ou nós somos fiel a Deus, ou somos popular no mundo. Os dois não dá. Quando nós somos fiel a Deus, nós podemos passar por perseguição. Fidelidade a Deus não é ausência de tribulação, de perseguição. Porque Jesus sofreu, os discípulos sofreram. Nós vimos que os cristãos, por todo lugar, sofreram por serem fiéis a Deus. Então, seja fiel a Deus, mesmo que isso signifique sofrer oposição. Declare sua fé, mesmo que uma multidão esteja contra você. Testemunhe sem temer a oposição que irá sofrer. Testemunhe, seja uma testemunha do Senhor. Proclame com suas ações, com suas palavras, aquilo que Jesus fez na sua vida, quem é Jesus para você, aonde está a sua esperança. Contudo, nós podemos ver nesse texto, nós devemos ter alguns cuidados. Por exemplo, devemos testemunhar sem violência, como os judeus fizeram, sem imposição. Testemunhe sem fazer imposições. Nós podemos ver a diferença de fidelidade e fideísmo, de testemunho e de fanatismo. Nós vimos o que Paulo e os missionários fizeram e vimos o que os judeus fizeram. Enquanto Paulo e Silas, Timóteo, Lucas, todos que estavam com ele, procuravam persuadir, convencer as pessoas da verdade a respeito de Deus, pelo poder do Espírito, os fanáticos judeus partiram para a violência, partiram para a intimidação e a agressão, como nós vimos, que eles, com inveja, reuniram homens e orquestraram um jeito de punir essas pessoas. Partiram para a intimidação e agressão. Pois isso é a religiosidade que camufla, que tenta camuflar a maldade do homem, só que não consegue. Nós vimos que a exposição do Evangelho, quando eles falaram de Cristo, que o Evangelho é isso, nós vimos no versículo 3, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Esse Jesus é o Cristo. Então, a notícia que eles traziam, o Evangelho, que significa boa notícia, era Jesus Cristo. E quando as pessoas têm contato com o Evangelho, com Cristo, o Evangelho revela quem verdadeiramente a pessoa é, quem verdadeiramente somos. O Evangelho mostra quem somos e mostrou quem esses judeus realmente eram, camuflados em suas sinagogas, que era o lugar onde eles faziam orações e liam a Bíblia hebraica, que era o Antigo Testamento, liam lá as escrituras dele, oravam, falavam de Deus. E nós vimos como eles se mostraram, quais eram suas verdadeiras faces. Esses hipócritas que ensinavam o caminho de Deus, mas por outro lado mentiram, por outro lado acusaram injustamente, perseguiram, violentaram. O Evangelho mostrou quem eles realmente eram, religiosos em sua mente. A religiosidade era uma camuflagem para a sua maldade. Eles se auto-justificavam. Esse pensamento que leva pessoas a matarem em nome de Deus. Isso que o apóstolo fez no seu tempo de ignorância. Ele perseguiu aqueles que pregavam o Evangelho. O apóstolo Paulo era um fariseu, era um judeu também. Ele era da religião judaísmo, era uma das seitas mais rigorosas. E ele perseguia os cristãos, mas ele teve um encontro com Cristo. Ele viu que tudo isso, tudo que ele estava fazendo de errado, ele, no seu tempo de ignorância, assim como outros, queriam manter o status quo da sua religião, queriam zelar por essa sua religião a ponto de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. E em nome de Deus, eles perseguiam as outras pessoas. Jesus criticou os fariseus e seus legalismos, suas religiosidades. Mateus capítulo 23, Jesus vai dizer no versículo 12, 15 e 24. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los, falando dos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem,
vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Guias cegos, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Nós vemos eles fazendo isso aqui, coando o mosquito e engolindo o camelo. Eles estão preocupados com a sua sinagoga, com o seu cantinho particular, os seus adeptos, que eles partem para fazer totalmente o contrário do que a palavra diz. Logo eles que ensinavam a palavra, fazendo totalmente o oposto, mostrando quem verdadeiramente eram. Testemunhar de Cristo é anunciar uma notícia, a boa notícia para o mundo, e não um conjunto de regras a ser seguido. Não um conjunto de regras a ser seguido. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Embora muitos reajam de forma desproporcional a essa boa notícia, não queiram receber essa boa notícia, porque essa boa notícia implica em nós reconhecimento da nossa pecaminosidade, da nossa falha e da nossa necessidade de arrependimento e fé em Jesus. Só que muitos, pela sua obstinação do coração, como esses fariseus, se negam. Se negam. Esses fariseus mostraram quem verdadeiramente eram. Estavam mais preocupados em seguir leis, em seguir regras, do que realmente conhecer o Senhor. E eles negaram isso, negaram Jesus de Nazaré, crucificaram Jesus de Nazaré. E agora estavam perseguindo os cristãos. Estavam perseguindo os cristãos. Porque eles estavam preocupados demais com a sua religião, com a sua fé, a ponto de fazer o mal em nome dela. Isso é totalmente o oposto do que somos chamados. Só que muitas vezes nós tomamos umas atitudes parecidas com essa. Muitas vezes nós queremos impor, nós queremos preservar a nossa religião, a nossa moral, né? Que quando vemos alguém fazendo algo errado, um certo tipo de ameaça à nossa religião, à nossa fé, o que a gente faz? Em vez de demonstrar misericórdia, graça, amor, intercessão pela pessoa, compartilhar o evangelho com amor, em amor, compartilhar a boa notícia, o que a gente faz? A gente joga as moralidades, os legalismos, e jogamos a nossa religião, usamos a nossa fé como faca para ferir as pessoas. Queremos manter aquilo que nos está confortável, a nossa religião confortável, o moralismo, e muitas vezes agredimos e esquecemos que o evangelho se trata da boa notícia. Então, testemunho sem fazer imposições. Um tempo atrás, foi notícia em todo o Brasil, uma menina de 10 anos que foi abusada do seu tio, engravidou. Aí virou notícia, repercussão nacional. A família decidiu abortar o bebê, pelas suas razões. Só que algumas pessoas divulgaram quem era a menina, quem era a família da menina, aonde ia ser o hospital que a menina iria fazer o aborto. E chega lá alguns ditos religiosos. E o que esses ditos religiosos vão fazer? Eles vão lá no hospital para orar com a menina e com a sua família? Vão lá para se dispor a pagar um tratamento com um terapeuta para a menina e para a família? Será que eles vão lá para prestar solidariedade, para demonstrar graça? Não. Eles vão lá, na frente do hospital, e começam a gritar, chamando a menina de assassina, a família de assassina. Começam a fazer um estardalhaço naquele lugar. Uma menina de 10 anos, grávida, sendo chamada de assassina e diversas outras coisas. Muitos lá em nome da fé. Não eram todos que estavam lá por isso, mas muitos estavam lá por isso. Será que algum desses religiosos se disporiam a construir um relacionamento discipulador com essa família? Com essa menina, com essa família, poder acompanhá-los, caminhá-los, demonstrando o amor de Cristo? Duvido muito. Mas não, esses fariseus modernos preferem fazer um barraco na frente do hospital. Preferem ditar as suas regras à força. Preferem preservar a sua moral, a sua religião,
do que demonstrar, do que tentar preservar a vida, do que tentar preservar a graça, a misericórdia. Isso é testemunhar do Evangelho? Sabemos que não. Sabemos que não. Enquanto vemos Paulo discutindo, debatendo, e essa palavra tem um sentido mais de ouvir, responder, tentar chegar a uma conclusão e persuadir e mostrar, convencer através de um diálogo, do que ficar jogando regras e regras. Não, eles foram lá para falar de alguém, de uma pessoa, de Jesus Cristo. Nosso trabalho como cristãos, meus irmãos, é persuadir as pessoas no poder do Espírito, é procurar convencê-las da verdade, do amor de Cristo, demonstrando esse amor e misericórdia. Zacarias 4,6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas pelo meu Espírito. É isso que a palavra de Deus nos diz. Devemos compartilhar do Evangelho, sofrer pelo Evangelho, mas mesmo em meio ao sofrimento, demonstrar amor e graça. Colossenses 4, 5 e 6 diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Testemunhe sem imposições. Testemunhe, não tenha medo se sofrer oposições, das oposições que irá sofrer. Mas não faça imposições. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Não podemos fazer isso. Devemos também testemunhar indistintamente para todas as pessoas, de todas as classes. No versículo 4 vimos que um grupo de pessoas creu. Nesse grupo tinha pessoas da alta posição, tinha judeus, tinha gregos convertidos ao judaísmo. Paulo e Silas e Timóteo e Lucas ficaram, mesmo que por um curto período, testemunhando de Cristo, fazendo relacionamentos discipuladores com todas as pessoas que desejavam. Ele não fazia acepção de pessoas, seja quem fosse. Ele queria falar do Evangelho para todas as pessoas de todas as classes sociais, de todos os jeitos, de todos os estilos. Ele queria falar de Cristo. Só que muitas vezes a gente quer escolher quem vamos anunciar o Evangelho. Muitas vezes a gente pensa, o Evangelho está aí, a igreja está aí. As pessoas não vêm porque não querem. Está aberto aí. E muitas vezes a gente inverte as coisas. A gente se exime dessa responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Mas não é essa a lógica do reino. A lógica do reino é: o semeador saiu para semear. Você já viu algum solo pular na semente? Isso não acontece. A semente é lançada no solo. A semente é lançada, a semente cai nos solos. E se vai frutificar ou não, aí é com Deus, é com a pessoa. Depende da pessoa querer realmente conhecer a Cristo, se entregar, ir cada vez mais, dia a dia, em Cristo, procurando conhecê-lo, ao ponto de entender quem é Jesus, ao ponto de entender e seguir ao Senhor. Mas nós somos chamados a lançar semente, a sair de Jerusalém, a sair do acampamento e anunciar e levar o vitupério de Cristo, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Pois também Jesus sofreu fora das portas. Nós devemos levar o Evangelho de Cristo. Estava muito confortável ali em Jerusalém. Estava muito confortável. O Evangelho precisa se espalhar por todos os lugares, a começar por nós, com o nosso próximo, com aqueles que estão próximos de nós. Nós não somos chamados a formar um império e deixar uma placa escrita: se junte a nós e seja feliz. Não somos chamados a isso. Somos chamados a avançar, marchar com o reino de Cristo, sair para fora, avançar, falar do amor de Cristo. Nós somos chamados a isso. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está em ataque é a igreja. A igreja não está na defensiva. A igreja não é uma cidade fechada, mas é um povo vivo, operante, falando do amor de Cristo para as pessoas.
entrando nos lugares mais escusos para falar do amor de Jesus, para fazer relacionamentos, para plantar igrejas, para orar por essas pessoas. Isso que nós devemos fazer como igreja. Somos chamados a isso, a ir atrás de todas as pessoas, de todos os povos. Nós vimos que nesse pequeno texto aqui, como os princípios que o Senhor nos deixou foram cumpridos. Nós vimos plantação de igrejas, nós vimos relacionamentos discipuladores, uma evangelização discipuladora. Nós vemos que o Senhor trabalhou na vida dessas pessoas. Da mesma forma, nós vamos ver que o quanto essa igreja que foi plantada foi bênção, abençoou, e hoje nós temos a carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, graças a essa investida dos missionários a pregar o Evangelho, e graças a também aos irmãos entenderem o papel deles como igreja e anunciarem o Evangelho e falarem de Cristo para todas as pessoas que estavam nessa localidade, mesmo ouvindo por pouco tempo a palavra do Senhor. Eles entenderam, compreenderam e anunciaram, mesmo em meio à perseguição. Eles pagaram um preço para compartilhar do Evangelho. Eles testemunharam, mesmo em meio a sofrimento. Não temeram aquele que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Era isso, meus irmãos, que eu queria compartilhar. Nós possamos aprender com os discípulos, com essa palavra do Senhor. E eu creio que os Tessalonicenses têm muito a nos ensinar. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos estar sempre unidos no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela sua palavra eterna, gloriosa e poderosa. Que ela fale aos nossos corações e mude, Senhor, todas as áreas em nossa vida, nos transforme, Senhor. Nós somos seus, seja o Rei em nossa vida e governe todas as áreas de nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos crescer, se fortalecer e multiplicar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.